Seja bem-vindo ao Terceiro Sinal. Eu sou Adalberto Rô, sou ator, iluminador e professor de teatro. Devido ao fato de um vídeo ter bombado até aí, ter bastante curtida, tá começando a avançar, vamos fazer uma parte 2, uma continuação com mais jogos dramáticos, jogos teatrais, que você pode fazer com as crianças ou até com adultos nesse momento de quarentena, que é para todo mundo ficar em casa. E aí você às vezes fica sem ter muito o que fazer, ou começa a esgotar as ideias de passatempos, enfim, aproveite. Para começar então, vamos falar de um jogo que é bem divertido, bem interessante de fazer, assim. Você apenas precisa de duas pessoas, que é uma de frente para outra. Esse é o jogo da marionete à distância. A marionete à distância funciona da seguinte forma: duas pessoas, uma de frente para outra, a mais ou menos 1 metro de distância, e uma das, né, se combina, uma das duas primeiro vai manipular, vai ser o manipulador da marionete, do boneco, né? E o outro vai ser a marionete no caso. Você, como está a 1 metro de distância, não pode encostar no outro, mas você tem que fazer os movimentos como se você estivesse mexendo no outro. E a outra pessoa tem que estar respondendo aos movimentos sem ter sido encostada. Por exemplo, ela vai fazer o movimento conforme aquilo que você disse que, né, você mostrou para ela com o seu gesto que você gostaria de mexer nela. E por aí vai, você vai revezando. Primeiro um faz um movimento, depois o outro faz outro. Ou você pode marcar por tempo, um faz durante meio minuto, 1 minuto, e aí troca pra você ver o que dá para você fazer e se você consegue realmente simular uma marionete a essa distância. Variações possíveis desse mesmo exercício, desse mesmo jogo teatral. Você pode pegar e evoluir para uma relação de luta, de boxe à distância. Aí, mantendo ainda 1 metro de distância, sem encostar um no outro, você tem uma luta de boxe, onde alguém encosta no outro com golpe e o outro tem que reagir como se estivesse levando golpe, ou né, tem que esquivar, não pode levar o golpe. Ainda um carinho, de repente, se você abraça o outro tem que reagir como se estivesse levando o abraço. Se estiver fazendo um cafuné, como que o outro reage a isso. E tudo isso, né, para ter esse jogo de você tentar fazer isso à distância e o outro reagir de verdade, como se estivesse sofrendo isso sem estar, né, encostando. Ainda você pode ter mais uma variação, que né, tudo começou nesse da marionete à distância, que é você jogar jogos em dupla ou em equipes, tudo com o desafio de usar a imaginação e usar a distância entre os dois. Ó, você consegue ainda, mesmo em isolamento, aprender a usar essa distância social e a imaginação para você se divertir. Por exemplo, você pega e combina um jogo de ping-pong, sem bola, sem raquete, sem um poder encostar no outro, mas os dois têm que conseguir visualizar a bola e jogar. Isso dá um jogo teatral muito bacana e dá para você se divertir horas aí, porque é difícil de você conseguir os dois, né, sincronizar ali o jogo. E por aí vai, futebol, basquete, todos esses jogos você pode entrar nessa mesma brincadeira. Próximo jogo para você aí poder fazer em dupla, acho que até em trio dá para fazer aí, mas fica muito mais complexo aí, acho. Que também é um jogo que é mais dramático do que teatral necessariamente e já foi usado até em dinâmica de grupo. Esse posto que você que adulto talvez conheça. É o jogo da observação. Você em dupla tem que um estar de frente para o outro. Primeiramente passa em média 1 minuto se observando também, um de frente, né, por uma distância, assim, 1 metro mais ou menos, para poder observar dos pés à cabeça a pessoa. Decora bem como a pessoa está. E aí você faz o quê?
combina qual dos dois vai virar de costas ou vai fechar o olho aí, ou os dois viram de costas um para o outro. O importante é que nenhum veja o que o outro está fazendo. Aí então, um dos dois vai fazer, eu sempre gosto de trabalhar com as crianças, com adolescente, adulto, faz três mudanças no visual, ou seja, coisas que, né, vai durar ali um tempo, assim, sei lá, tá de aliança, tira aliança, tá de blusa, tira blusa, ou dobra a manga da blusa, coisas que sejam visuais e que o outro possa perceber na hora que ele voltar, né? Então fez lá três mudanças, virou de novo um de frente para o outro, aí aquele que não fez mudança nenhuma, ou de repente dá para os dois fazer as mudanças simultaneamente, vão se observar durante esse tempo, durante lá mais um minuto mais ou menos, e dizer quais foram as três mudanças. Então esse jogo ele vai fazer você trabalhar bastante a questão da observação, de criatividade, porque daí você vai ter que mudar três coisas, você vai ter que pensar no seu visual, no seu vestuário, o que dá para você mudar, você vai ter que, né, ter uma criatividade a partir do que você tem no seu próprio corpo, e ainda você vai ter, né, o cuidado com prestar mais atenção no que o outro está fazendo, em como que você tem essa resposta, e também o legal do jogo é você deixar desafiador para o outro, mas ao mesmo tempo você também não deixar impossível, porque é legal a pessoa também conseguir e você conseguir também, e dá para você fazer isso com criança principalmente, mas com adulto dá para fazer em qualquer fase da vida aí, e você não precisa de nada, olha só duas pessoas. Agora então o jogo do aí daí. O que é o aí daí? É simples assim, você pode usar desse jogo para descontrair duas ou mais crianças. Você pode fazer com várias pessoas, criança, adolescente, adulto, porque o jogo é bem simples. Você precisa que a primeira pessoa que vai começar o jogo conte uma história de frente para todo mundo. Quanto mais detalhes ela puder dar e mais expressiva ela puder ser, melhor ainda. O que acontece? Se ela usar a palavra aí ou a palavra daí, ou ela demorar muito tempo mesmo, troca de pessoa que está contando a história. Ela para a história onde ela está e outra pessoa vai lá e começa a contar a história a partir do que já foi contado antes, e pode mudar totalmente o rumo ou pode tentar manter o rumo ali naquela história, mas vocês podem, né, usar a criatividade, ou combina um assunto, combina os personagens, ou pode ser totalmente do zero. A pessoa contando a história e daí, então troca de pessoa, entendeu? Um mínimo de pessoas, acredito eu que seja duas, né, para uma começar a contar a história e a outra continuar, mas bastante gente já fica mais divertida ainda, sei lá, um grupo de 5, 6 pessoas. Não dá pra fazer até num grupo do WhatsApp, né? Daria pra fazer, boa ideia daqui da produção, hein? Daria pra fazer até num grupo de WhatsApp. Tranquilamente consegue fazer com mais pessoas, não precisa necessariamente estar, né, próximos ali, mas é um jogo que você faz aí e que é um jogo dramático, teatral, que você pode aproveitar bastante coisa e estimula a criatividade, estimula a relação com outras pessoas, você perceber o que o outro está falando, reparar mais nas palavras que você usa ou não. Bom, esses foram então os jogos, dicas aí para vocês aproveitarem agora nesse período de quarentena e fazer com as crianças ou adultos, né? Se divertir, descontrair usando aí de coisas que são da área do teatro, mas que são também jogos, brincadeiras, divertimentos que às vezes já eram usados em outros momentos, que muitas vezes a gente, né, fazia quando era criança e esqueceu, e agora pode aplicar aí com a sua criança, com seu filho, com seu sobrinho, e vai lá. E se você gostou desse vídeo falando sobre todos esses jogos, todas essas possibilidades de diversão, comenta aqui, gostei, me diverti. E agora vai o momento corrente desse vídeo. Compartilhe pelo menos com mais 2 pessoas esse vídeo para que a gente alcance várias pessoas, muito mais todo o Brasil aí, quiçá o mundo. E curta já, se inscreva nesse canal aqui. Se você não curtiu ainda esse vídeo, curta de novo.
e até o próximo vídeo do Terceiro Sinal. É um jogo... Vai. Deixa E ela fica me olhando. Sai daí. Agora eu vou finalizar aí.